Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Todas as vezes que eu paro para conversar com as pessoas a respeito do ensinamento do Messias e começo a mostrar para elas que ele não veio para cá e não pediu para que nós fizéssemos um templo físico, um templo de pedra, uma construção, e que ali dentro fossem prestados um culto físico a ele, né? Com dinheiro, com danças e com essas coisas que são feitas no dia de hoje, independente da religião, que seja católica ou evangélica. O que ele veio para ensinar pra gente é simplesmente como tratar o seu próximo, como amar o seu próximo. Mereçamos entrar no reino do Pai, no reino de Deus. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas me falam é: não, ele instituiu a Santa Ceia, ele mandou que a gente partisse o pão e fizesse isso em memória dele. Então eu estou fazendo esse vídeo, separei algumas passagens das Escrituras, vamos começar a estudar essas passagens para que a gente tenha certeza se realmente ele mandou a gente fazer essa celebração com um pedaço de pão, de padaria, um pão físico e um pouco de suco de uva, né, que é o que fazem no dia de hoje, não usam nem vinho do jeito que ele usou, usam suco de uva, né, para ver se é isso mesmo que ele mandou a gente fazer, né, se é simplesmente essa celebração que uns fazem uma vez por mês, outros fazem uma vez por ano, outros na católica acredito que toda a missa façam, então já não tem nenhuma base certa, cada um faz de um jeito de acordo com a sua própria doutrina criada por homens. Então vamos dar uma analisada para ver se realmente é isso que ele pediu para que a gente faça. Bom, para a gente começar a falar de Santa Ceia, a gente precisa primeiro entender o porquê que o Messias reuniu os apóstolos naquele dia para fazer aquela partilha do pão, né? Então, para a gente entender, a gente tem que voltar no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Lá, Moisés dá uma boa explicação das leis, do que é necessário e básico para todo o povo de Israel fazer, né? Jesus, sendo da tribo de Judá, né? E os demais apóstolos, todos sendo filhos de Israel. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 16. A gente lê do versículo 1 ao 4, já dá para a gente entender mais ou menos o porquê que eles tinham que fazer isso. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abibe. Mês de Abibe é mais ou menos entre o mês de março e abril no nosso calendário gregoriano. O calendário judaico é diferente do nosso. Por isso que muitas pessoas que, vamos guardar o sábado. O nosso sábado não é o mesmo sábado que existia no calendário judaico. Isso é só um parênteses para a gente não sair do assunto, só um ponto aqui para vocês começarem a pensar. Então, se a gente tivesse que guardar o sábado, como muitos dizem que tem que guardar, principalmente o adventista do sétimo dia, o nosso sábado jamais será o mesmo do que o do calendário judaico. Vamos continuar. Pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado, para a festa da Páscoa. Reparem nesse texto que ele fala no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Agora eu te pergunto, mais pra frente a gente vai ver que Jesus mandou os apóstolos irem até determinada casa de um senhor e pediu para ele deixar aquela casa para que eles fizessem a comemoração da Páscoa. Por que ali foi feita e não no templo? Não falam tanto que os religiosos costumam dizer tanto que Jesus tinha a ver com aquele templo, que ali era a casa do Pai, que ele pegou aquele chicote daquela vez e expulsou um monte de cambistas lá da frente do templo e falam que o templo é a casa do Pai. Então por que ele não comemorou essa Páscoa, né? Não celebrou essa Páscoa no templo, né? Ele fez na casa de uma pessoa. Porque o lugar onde Deus escolheu para se fazer presente nunca foi o templo, sempre foi a cidade de Jerusalém. As pessoas de Jerusalém são o templo de Deus. Essa é a casa do Pai. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento. Comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram
quando saíram às pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Então no versículo 3 aqui a gente vê o pão sem fermento. É o pão asmo. Esse era o pão que foi partido por Cristo no dia da ceia. E que todo ano o povo de Israel fazia essa ceia e que era obrigado, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com os mandamentos do Pai para o povo de Israel, para que eles fizessem a celebração. Então eles tinham sempre que fazer todo ano a celebração dessa Páscoa. Mas isso é para o povo de Israel. Independente de hoje, você brasileiro, espanhol, independente, você não tem obrigação nenhuma e nem tem nada a ver com esse tipo de celebração. Isso era para o povo de Israel. Então Cristo, por ser da tribo de Judá, por ser de Israel junto com os outros apóstolos, eles tinham a obrigação de fazer essa ceia todos os anos. E calhou dele fazer essa ceia no último dia da sua vida terrena aqui, no dia da sua morte. Tendo em mente então o dever que o povo de Israel tinha com essa celebração, agora a gente já entende por que naquele dia Jesus mandou eles prepararem a Páscoa, né? Vamos começar a analisar agora os evangelhos escritos pelos apóstolos para ver as palavras de Cristo e entender o significado daquela mensagem que ele passou na Páscoa que ele fez junto com os apóstolos. Em primeiro de tudo, se você analisar cuidadosamente, você tem que entender que Jesus falava coisas físicas para um povo que era nascido embaixo da lei de Moisés. Eles não sabiam nada sobre o mundo espiritual. Eles só sabiam sobre aquilo. Eles não tinham nem direito a uma vida futura. Por quê? A partir do pecado de Adão até ali, antes da morte de Cristo, eles estavam mortos. Eles morriam e o espírito deles não tinha direito a uma possibilidade de vida eterna. Então eles só enxergavam o físico, eles só enxergavam a carne, né? Jesus então falava de coisas físicas para que eles pudessem entender as espirituais. Mas a maioria das palavras que Jesus falou, a gente vê em todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que a maioria das coisas que ele falou foram coisas espirituais. Citou parábolas, citou coisas físicas, mas para falar de coisas espirituais. Vou colocar alguns exemplos aqui para que vocês não tenham dúvida disso. O maior exemplo que tem é o de Nicodemos. Mas de Nicodemos, para a gente que vê, fica muito fácil de entender. Porque como que uma pessoa vai nascer de novo? Né? A gente consegue saber, ninguém vai nascer de novo. Então Jesus estava realmente falando de uma coisa espiritual. Mas e nas outras? Você não consegue enxergar o espiritual por trás de coisas físicas que o Messias passou ensinando para o povo? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ó, o primeiro exemplo de palavra espiritual tem vários. Eu estou tirando alguns só para a gente ficar por dentro de que esse é o contexto mesmo das palavras de Cristo. Livro de João, capítulo 4, versículo 31. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Alguém lhe trouxe alguma coisa para comer, né? Então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Poxa, isso é comida física? Não, é espiritual. Então ele só joga com palavras, mais ou menos, para os apóstolos entenderem o que realmente alimenta ele. É fazer a vontade do Pai, né? Então ele joga com o físico para mostrar o espiritual. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Pô, vai correr água da barriga de alguém, literalmente? Não, isso é espiritual. Quem crê nele vai viver eternamente, vai ter vida em abundância. Quem crê realmente nas palavras dele, nos ensinamentos dele e cumpre, vai viver em abundância. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Outro exemplo dele falando coisas físicas para mostrar o espiritual. João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Aquela parte onde, logo depois da ceia que eles fizeram, os fariseus chegam para, os religiosos chegam para prender Jesus, e Pedro saca uma espada e corta a orelha de um deles. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco,
Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Vê que a maioria das coisas que ele fala fisicamente, que ele mostra, dá exemplos físicos, ele está querendo mostrar o espiritual. O cálice que ele não quer deixar de beber é o mesmo cálice que todos nós, porque ele também morreu fisicamente. Do mesmo jeito que a gente vai morrer, 3 dias depois ele ressuscitou. Então ele bebeu esse cálice. Mas a gente tem que beber algum cálice, fazer alguma coisa física. Vamos ver o que ele fala da comida física. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Eu fico impressionado toda vez que eu vejo Jesus falando com fariseus, com escribas, com mestres da lei, com saduceus, qualquer um desses religiosos, que o quanto parecido as coisas que esses religiosos faziam naquela época, como o que os religiosos fazem nos dias de hoje. Então, muitas vezes você pode retirar palavras que Jesus falou para aqueles religiosos naquela época, porque elas caem como uma carapuça nos religiosos dos dias de hoje. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. Ele fala que o que entra pela boca sai por baixo, é jogado fora. Não serve para nada. Então você acha mesmo que ele, com tantas coisas, mostrando tantas coisas físicas para mostrar o espiritual, vai instituir um ritual onde você come um pão físico? Para quê? Para ser jogado para fora? Para fortalecer a sua carne? Nada físico fortalece o espírito. O que é do espírito é espírito, o que é da carne é da carne. O que fortalece o espírito é o que sai do coração. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. A gente vai ver agora 2 textos que são fundamentais. Um para que possa entender o outro e os 2 juntos para que a gente possa entender o espiritual na Santa Ceia. O primeiro é João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse primeiro texto mostra que o Verbo se fez carne, a palavra se transformou em carne. Legal. E o segundo texto, eu vou colocar um vídeo, quem tiver aí com as escrituras pode acompanhar, João. Vou colocar o capítulo 6, do versículo 26 ao versículo 63. Rabi, quando chegaste aqui,
Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem.